Olha, o delegado está tomando o delegado está tomando uma surra. Ele falou comigo que está que tá penando aí para poder voltar. Está pedindo auxílio à família, está pedindo auxílio à equipe técnica lá da Decrad para ver se consegue. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma solicitação, vamos ver se entra. Aguardando ainda. Ainda nada. Todo mundo entrando de volta. Estou tentando adicionar. Eu não sei se ele está com algum tipo de limitação na câmera, se é da próprio perfil do. Agora eu acho que foi. Aleluia. Enfim. Axé. Seja bem-vindo, delegado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo escudo. Estou só aumentando um pouquinho o áudio aqui, que está muito baixinho. Deixa eu ver se eu ponho ele mais alto para conseguir ouvir. Pronto. Muito obrigado. Antes de qualquer coisa, eu quero lhe agradecer pelo esforço, pelo empenho, porque superar esses entraves da tecnologia não tem sido fácil para ninguém, né? Bom, um ótimo dia a todos, em especial ao nosso amigo Márcio de Jagum e todos os que estão aqui presentes. Eu peço mil desculpas, realmente, eu levei uma surra agora aqui com o Instagram. Eu estou acostumado a participar de lives no Zoom, no Hangout, em outros aplicativos, no Instagram, nunca havia feito e deu todo tipo de bug aqui na hora de entrar, solicitava e ele negava, mandava ativar a câmera que já estava ativada. Olha, foi uma surra. Mas, bom, eu vou procurar ser... Eu vou disponibilizar o tempo até que nós esgotemos, até que todos estejam satisfeitos, tá? Vamos estender, se o doutor Márcio não tiver problema quanto a isso, por mim eu posso estender o tempo para melhor atendê-los e temos uma pauta até interessante, um pouquinho extensa para tratar, venho à disposição para isso, para podermos esgotar toda a temática, tá? Vai ser um grande prazer, então, estar com os senhores agora nessa próxima hora e algo mais. Bom, mais uma vez, obrigado, delegado. Desculpe por estar provocando todo esse transtorno, mas é por uma boa causa, o senhor sabe disso. Sempre muito gentil, sempre muito atencioso. Enfim, vamos começar o nosso bate-papo. Doutor Gilberto Stivanello é o delegado titular da DECRAD, a Delegacia de Crimes de Intolerância, de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A DECRAD foi inaugurada em dezembro de 2018. Portanto, nós estamos exatamente 1 ano e meio daquele episódio até hoje. Já é possível fazer uma avaliação desse equipamento, desses desdobramentos sociais a partir do advento da DECRAD? Com certeza, com certeza. Verdade seja dita, eu acho que muito da avaliação até eu vou fazer ao longo de toda a exposição. Por quê? Porque eu vou apresentando, eu já, em razão das perguntas que vêm, as respostas já vão trazer essa avaliação. Mas o que eu posso dizer de antemão é que nós temos 1 ano e meio de trabalho, a delegacia foi sempre demandada, sempre, e nós observamos até uma distribuição entre todas as temáticas, nenhuma temática deixou de acontecer ou a causa ficou afastada da delegacia.
Então, nós acabamos passando, sim, por todas as temáticas de trabalho. Eu, hoje, aqui na live, entendo que nós devamos nos concentrar um pouco mais na temática da intolerância religiosa, certo? Seja o foco central dessa live, mas a DECRAD, como bem falou, ela é crimes raciais e delitos de intolerância. Dentro desse pacote, nós trabalhamos com as questões LGBTI fóbicas, que tem demandado quase 40% da nossa atenção em quantitativo de ocorrências. Nós trabalhamos com as questões raciais, crimes raciais e também os crimes de intolerância religiosa. Esses dois, ambos estão numa faixa de 27% a 28% da demanda, quer dizer, quase um terço do que a delegacia recebe de demanda. E, por fim, também a xenofobia e os preconceitos por origem. Tá? A xenofobia com relação ao estrangeiro, o preconceito por origem com relação à pessoa que venha de outras regiões aqui do Brasil, tá? Como o caso do nordestino, nortista. Então, são uma série de crimes de ódio, todas elas nos trouxeram demandas, e depois de 1 ano e meio já nos sentimos confortáveis para traçarmos até um panorama empírico, mais fundado, calcado em dados objetivos, do cenário de crimes de ódio dentro do nosso Estado. Tá? Nós temos já uma visão hoje que pode ser conversada aqui, trabalhada e melhor compreendida por todos. É uma temática muito ampla, muito diversa e muito delicada. A DECRAD é a primeira delegacia especializada no Estado do Rio com essa abrangência e uma das primeiras do Brasil. Como é que é trabalhar com essa temática, delegado? Olha, em especial, uma coisa que nós percebemos é justamente essa questão do pioneirismo. Por ser a primeira delegacia, nós recebemos uma demanda reprimida e também um público, uma demanda reprimida e um público oprimido. O que eu quero dizer com isso? Um público que, por muito tempo, viu as suas demandas serem, de certa forma, negligenciadas ou tratadas de uma maneira aquém daquilo que se esperaria. Um público acostumado, muitas vezes, a não ser bem tratado, a não ser bem recebido, a não ser compreendido, a não ter voz. E, de certa forma, a preocupação justamente original da DECRAD, desde a sua criação, foi o quê? Nós queremos, antes de tudo, um ambiente acolhedor e um ambiente receptivo para que todos os nossos públicos eles percebam que aqui a casa é deles, que o espaço da DECRAD veio justamente para mudarmos esse cenário e para que eles tenham a quem falar e tenham com quem serem tratados sob o aspecto criminal. Porque nós já tínhamos outros setores que cobriam outras áreas, a parte psicológica, a parte de apoio e direito humano, tudo mais, mas o criminal faltava esse espaço onde as pessoas se sentissem seguras. E então isso, a primeira percepção que nós temos é o quê? Que nós recebemos um público que muitas vezes eles chegam, as pessoas chegam e elas não estão nem acostumadas a ter esse espaço de fala, a serem acolhidas, elas chegam muito fragilizadas, elas chegam por vezes já com sofrimento e uma carga de diversas situações de negligência e rejeição. Então, antes de tudo, a DECRAD tem que reavaliar a abordagem e receptividade no nosso primeiro contato. Para quê? Para que esse público, enfim, se sinta acolhido. Tá? Então, essa é a primeira experiência que vale a pena citar e a primeira preocupação que é passada a todos que trabalham na DECRAD, que é o ambiente tem que ser acolhedor. Nós temos que perceber que nós lidamos com um público fragilizado, um público que muitas vezes é marginalizado na forma como, no tratamento que recebe, porque a cidadania deles é plena e eles têm que ter um tratamento de cidadania plena, e um público que, para poder trabalhar ali, nós temos que compreender a dor de quem vem até nós. Essa dor tem que ser compreendida. Ou seja, é um grupo de profissionais que militam no limiar do ser humano, que tem que ter uma escuta especial, que tem que ter uma sensibilidade diferenciada, porque estão lidando com dores, muitas vezes reprimidas, e que nunca tiveram um espaço, um local público, uma instituição que pudesse agir em prol delas. Não é isso? Exatamente isso. Palavra-chave é sensibilização. Os policiais, os agentes que ali trabalham, todos eles têm que trazer consigo uma carga de sensibilização especial.
Delegado, nesse 1 ano e meio de funcionamento da DECRAD, quais foram os casos mais recorrentes de intolerância religiosa? Perfeito. Lembrando que a intolerância respondeu a quase 1/3 da nossa demanda, eu posso dizer que nós temos 4 casos que respondem por 95% das ocorrências. Tá? Uma grande parcela das ocorrências. Primeiro caso mais recorrente em quantidade, depois nós falaremos da questão da gravidade, tá? Mas em quantidade, em primeiro lugar, vem os conflitos familiares ainda. Tá? Nós temos, muitas vezes, muitas famílias em que os integrantes dessas famílias professam religiões distintas, tá? E muitas vezes residindo sob o mesmo teto. E aí, daí decorrem conflitos quando uma pessoa separa um quartinho no cômodo para praticar alguns atos de devoção e a outra não aceita. Essa situação costuma ser agravada ainda quando são parentes, tipo primos, tios e tudo mais, residindo próximos em vilas, locais do gênero. Eu vi muitos casos, por exemplo, que há um varal compartilhado e aí um parente se sente no direito de ir lá e jogar tinta, manchar, recortar o traje de culto do outro por não aceitar aquela religião. Então, tem uma incidência elevada de ocorrências que envolvem um conflito familiar. Tá? Nesse sentido, até uma proposta, a DECRAD vê com muito bons olhos o desenvolvimento de espaços de mediação, porque nós entendemos até que o tratamento criminal a um conflito familiar não seja o melhor caminho. Normalmente, delegado, mas a DECRAD não faz a conciliação, ou se dispõe a esse serviço? Olha, a DECRAD não tem um serviço formal de conciliação. Então, muitas das vezes, quando nós sentimos que há uma necessidade nesse sentido, nós contactamos a própria Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, nós contatamos parceiros para que desenvolvam. E nós entendemos que seja até interessante o desenvolvimento de um espaço já predestinado mesmo para conciliação. Por quê? Porque realmente o conflito familiar é uma das principais causas de demanda no contexto de intolerância religiosa e a solução criminal para ele não nos parece ser a melhor, porque depois essa família fica com uma cisão, muitas vezes isso cria um ressentimento que se posterga. Tá? Mas junto com o familiar, quase na mesma frequência de incidência, eu tenho também as relações de vizinhança. Tá? Muitos casos ocorrem com relação à vizinhança. E a vizinhança é uma outra área também complexa. Por quê? A maioria dos delitos de vizinhança, eles decorrem de quê? Qual é a justificativa para que aconteçam? Normalmente o pessoal, o agressor, ele se justifica no barulho. Ele vai dizer, mas é muito barulho, barulho me perturba, eles fazem muito barulho. Tá? Eu costumo conversar com o público, tá? A questão, para enxergarmos a questão em sua amplitude. Tá? Há situações, sim, que o barulho possa realmente passar dos limites e importunar. Eu tenho que entender que, sim, nós temos legislação para silêncio, há horários em que o silêncio é importante, e mesmo durante o dia também nós temos um limite em decibéis para evitar uma importunação. Então, algumas atividades, eu recomendo ao pessoal que tome-se algumas cautelas, que busque-se algumas ações que reduzam um pouco o impacto, mas eu tenho que olhar o outro lado também, que é o quê? Essa justificativa do barulho está servindo para esconder, na verdade, uma intolerância. É aquela pessoa que ela se incomoda com o barulho do culto, mas ela não se incomoda com o sino da igreja, ela não se incomoda com a boate, ela não se incomoda com o pagode do vizinho, ela não se incomoda com uma série de outros ruídos. E também, por vezes, o ruído ocorre durante o dia e está dentro de um limite admissível. E aí a pessoa, não, mas eu não quero ouvir o som daquela religião. Não, aí não é assim. Então lógico, em alguns casos eu também converso com os praticantes para ver o que pode ser feito para minimizar, mas, de toda maneira, a atitude do agressor não se justifica. E há procedimentos criminais para isso. Sendo certo que, por vezes, o agressor aproveita esse, entre aspas, desconforto com barulho para levar a situações
de invasão e importunação do culto. Então eu já tive absolutamente injustificáveis, claro. Sim, isso está totalmente errado aí. Se ele está sendo importunado com barulho, ele tem as vias, os mecanismos administrativos para questionar. Primeiro uma conversa, depois, até se o barulho transcender, eu vou tocar um tambor à meia-noite, num som máximo, é lógico que também a pessoa do lado vai ficar incomodada. Mas se ocorre isso, não dá a ele o direito de ir lá e ingressar no culto, ofender pessoas, ofender religiões, interromper um culto. Eu tenho um crime previsto para isso no Código para interrupção de culto, tá? Então essa pessoa não pode fazer nada disso. Quando ela deixa a razão dela para xingar, ofender, para nesse xingamento ela envolver um preconceito religioso, quando ela dá causa a uma interrupção de culto, quando ela vilipendia instrumentos de culto, ela está incidindo em uma série de crimes. Então o que acontece é que muitas vezes também eu recebo pessoas que buscam justificar suas ações com base no, mas o barulho me importuna, e eu explico para elas que, olha, o barulho lhe caberia discutir numa seara administrativa, não praticando um crime. Tá? Então, por causa de uma, entre aspas, importunação, o senhor está praticando um crime, e o crime recebe tratamento criminal que acaba em indiciamento, encaminhamento à justiça criminal. Isso tem sido recorrente. Agora, delegado, neste momento específico, em que o confinamento social, familiar, né, a aproximação social, a permanência entre o contato de vizinhança se tornou mais intenso em razão da pandemia, eu pergunto ao senhor, os casos têm aumentado, os casos de intolerância religiosa têm aumentado nessa época de pandemia? Olha, por incrível que pareça, eu não verifiquei uma alteração, majoração no período de pandemia. Esperava por isso sim, tá? Mas eu não verifiquei. Eu acredito muito disso, tá? Principalmente justamente ao engajamento e à compreensão dos nossos sacerdotes de não colocação em risco de todos os participantes dos cultos. Então o que acontece? Eu tenho visto muitos ileis, eles estão suspendendo seus cultos. Eles não estão realizando os cultos, eles estão usando mídias sociais para propagar uma oração, para propagar outras atividades. Então, o que acontece? Não havendo culto, o agressor também, isso sai um pouco do campo de visão de muito agressor. Então, eu percebi, esperava sim uma majoração, não a encontrei, não percebi. Tivemos, sim, ciência de alguns casos de vizinhança, mas aí de estranhamentos que já vinham de antes. Mas pela não ocorrência dos cultos em si, teve até uma diminuição. Tá? Que eu acredito que na retomada ela venha, nós vamos retornar ao patamar. Agora, junto com essas duas ocorrências que eu falo, que são ambiente familiar e vizinhança, eu tenho uma terceira que é muito recorrente, e essa não teve alteração, que é justamente a prática em mídias sociais. A ofensa em mídias sociais. Essa daí tem um perfil totalmente diferente das outras. Por quê? Porque tanto na vizinhança quanto nas relações familiares, as agressões se dão entre pessoas que se conhecem, que sabem a cara uma da outra. A mídia social, não. A mídia social, a agressão é gratuita, são pessoas que nunca se viram, mas a pessoa vai lá, entra num perfil, entra numa página, solta um monte de besteiras e se retira. Entendeu? Pois é, delegado. Exatamente a respeito dessas sutilezas, dessas peculiaridades da intolerância religiosa que eu queria lhe fazer a próxima pergunta. A gente observa que a intolerância religiosa se constitui de diversas maneiras. Às vezes, por atos hostis, por vias de fato, mas também, muitas vezes, nas entrelinhas, nas sutilezas, de forma quase imperceptível a terceiros, mas que toca profundamente o imo, o interior, a dignidade humana. Como essas pessoas, às vezes, têm dificuldades de identificar se realmente estão sendo vítimas ou vitimadas da intolerância religiosa, podem ter certeza de que elas têm o direito
de recorrer às autoridades, de buscar orientação na DECRAD? Uma coisa que eu sinto, tá, é mais até com relação às questões raciais, mas que às vezes acontecem na intolerância também, é que por vezes os limites não são tão claros entre o que seja uma transgressão civil administrativa, ou o que seja pura falta de educação e o que seja o criminal. Tá? Eu sempre oriento que nesses casos, cabe à pessoa, ela pode tirar a dúvida. A pessoa que vem à DECRAD, que nos acesse, ou que acesse a Secretaria de Direitos Humanos, ela vai receber a orientação, tá? Para que nós desfaçamos essa dúvida. Mas essa questão até de por vezes estar mascarada, essa intolerância, eu vou citar um exemplo que vai facilitar a compreensão das pessoas e permitir uma visão diferente, que é a seguinte. Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa no trabalho, que ela no ambiente de trabalho, ela pediu para não continuar trabalhando no mesmo setor que outra, sob a alegação de que ela é praticante de tal religião e eu não quero. Eu fiquei na dúvida até que ponto eu estaria lidando com uma liberdade de crença de alguém e até que ponto eu teria uma intolerância. E o que me ajudou a formar uma posição. Quando eu tenho essa dificuldade, por vezes, que é uma questão subjetiva de interpretação, eu transponho para a questão racial. Se essa pessoa dissesse que não quer trabalhar no mesmo ambiente que outra, por ela ser negra, por exemplo, eu tenho uma prática de discriminação, eu acho que ela é muito clara, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. E aí eu pergunto, e por que na religião, então, isso não é discriminação? Então, essa transposição, às vezes, de mentalmente colocar outras situações de discriminação e ver se enquadraria, ela me permite formar minha subjetividade. Tá? Nessa hipótese, por exemplo, eu indiciei por discriminação na Lei KO a pessoa que o praticou. Tá? Mas, sim, há uma esfera de subjetividade, muitas vezes as leis têm que ser interpretadas, e quando elas surgem, a pessoa pode recorrer às analogias, facilitam, e se ela de per si ficar ainda na dúvida, recorra a nós. Pergunte na secretaria, pergunte na DECRAD, que nós vamos analisar o caso e verificar, olha, assim, esse caso aqui eu tenho uma possível incidência criminal, e vamos para o registro. Não, olha, esse caso aqui aparentemente a questão não é criminal. Eu vou dar um outro exemplo que é mais recorrente, por exemplo, com o movimento negro, que é outro movimento que trabalha muito conosco, que por vezes as pessoas nos procuram porque a pessoa empregou o termo mulata, entendeu? O termo mulata tem uma etimologia que vai ser analisada e pode ser compreendida como ofensiva, mas aí eu tenho que avaliar o dolo da pessoa que falou. Ela teve a intenção de falar com ofensa ou não? E às vezes no contexto a pessoa falou até achando, acreditando, está praticando um elogio. Entendeu? Então aí isso não é esfera criminal. Aí eu passo pelo educacional, eu passo por outras searas. Mas às vezes a situação não é tão simples. Nesses casos a pessoa pode traga o fato que nós vamos analisar. E nós vamos verificar a melhor solução. E eu posso assegurar que tanto o delegado Gilberto Stivanello quanto toda a sua equipe atuam com muita gentileza, com muito acolhimento, com muita dedicação à causa. Todas as pessoas conhecidas, todas as pessoas que relatam a experiência na DECRAD têm sido extremamente elogiosas a esse trabalho. Agora, delegado, a gente vive muitos dilemas sociais. A intolerância religiosa é um deles. Mas as religiões, as várias religiões que são praticadas no Brasil, elas têm estruturas diferentes. Algumas religiões são prosélicas, portanto, trabalham e se constituem a partir do proselitismo, do ato de convencimento e de conversão, e outras não, são mais culturalistas. A gente também, no momento do proselitismo, muitas vezes enfrenta dúvidas, algumas pessoas enfrentam dúvidas acerca dos limites da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Como é que o senhor, que é uma autoridade policial, que atua investigando, orientando, averiguando situações como essa, distingue o que é o proselitismo positivo do proselitismo negativo, o que é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa?
Vamos lá. Antes de responder essa pergunta, eu quero só fechar uma anterior, que ficou uma lacuna, um pontinho que eu não concluí, tá? E vou fechar esse, vou passar para essa pergunta. A pergunta das incidências, tá? Veio a mídia social, que eu citei como terceira, a Decrade trabalha bastante com isso, tá? Nós trabalhamos com quebras, nós temos identificado diversos agressores em mídias sociais, o que, de certa forma, nós já verificamos até algum efeito de desestímulo em alguns espaços que já estavam monitorados, as pessoas já falando, olha, não faz, apaga isso daí que isso, você vai ter problema com a justiça. E isso já tem começado a acontecer, é importante, é um fator de dissuasão. E o quarto caso, tá, mais frequente, que vem depois, após esses 3 incidências, mas para o pessoal, vamos fazer isso acabar, né? Que é o quê? É a discriminação em transporte público. Tá? Ela tem uma frequência, sobretudo ultimamente, nas plataformas de táxi, Uber e transporte pessoal, né? O que tem acontecido? Eu tenho verificado casos, vira e mexe acontece algum caso que o indivíduo chega para ingressar no veículo, ele está com um traje do candomblé, ele está com um traje da Umbanda e a pessoa inventa uma desculpa, não conduz, ou às vezes até no meio do caminho a pessoa quer interromper a corrida, e isso daí é um ato de discriminação também, tem acontecido, não na mesma frequência dos outros 3, mas é uma frequência não desprezível, e as pessoas saibam que há crime previsto para isso na Lei KO. A Decrade tem processado crimes nessa situação, tá? Agora, seguindo para a sua pergunta quanto ao proselitismo, o que acontece? O proselitismo de per si ele não é um crime. Nós temos realmente as religiões que o praticam e estimulam, que estimulam seus fiéis a tentarem captar novos fiéis. Isso é visto até como uma missão dentro da religião, uma propagação de fé. E nós temos aquelas que não trabalham com essa cultura, elas não buscam trazer mais pessoas para a sua religião. Algumas até já têm um conceito próprio de quem deva ser. Por exemplo, o judaísmo, ele não trabalha com proselitismo, eles não tentam trazer pessoas para incorporar a religião. Tá? São agora, não prosélitas. Entre os que praticam o proselitismo, o que eu tenho procurado sempre fazer? A Decrade, nós temos uma grande preocupação com o funcionamento da delegacia, e eu vou ser muito franco em compartilhar isso com os senhores, que é o quê? E não permitir que o trabalho seja desacreditado. De que maneira? Se eu começo a tudo o que eu encontre, eu rotulo como prática discriminatória, mesmo não tendo um respaldamento legal que dê corpo a isso, e isso vai chegar no judiciário, e o judiciário vai arquivando tudo. E aí o que acontece? A delegacia fica desacreditada. Eu tenho muita preocupação quanto a isso aqui. A tudo que nós formulamos e trabalhamos, que nós tenhamos um embasamento sólido. Então, para isso também é importante que na condução dos trabalhos da delegacia nós estejamos sempre atentos à forma como o judiciário vem interpretando e procedendo. Não adianta na delegacia eu reiterar 50, 500 registros de ocorrência de um fato que o judiciário diga reiteradamente que isso não é crime. Entendeu? Porque eu vou até pedir licença ao senhor, eu ia fazer uma pergunta específica a respeito disso, e talvez o senhor possa conciliar a questão eu lhe perguntei sobre liberdade religiosa e liberdade de expressão, e exatamente como o judiciário tem se comportado em relação às demandas, às ações penais que são originadas a partir da Decrade. Perfeitamente, vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho procurado sempre, de certa forma, nós temos que estar antenados nos posicionamentos do judiciário para não fazermos uma reiteração naquilo que é entendido como atípico, quer dizer, não crime, para focarmos no que é crime para o combate ser eficaz, e sim, aí de tempo em tempo nós colocamos alguns balões de ensaio, que são algumas teses novas, para ver quais são bem recebidas pelo judiciário, mas eu não posso fazer disso a regra, entendeu? Eu tenho que ter um caminho sólido. E focando de novo na questão do proselitismo, o que eu tenho observado o judiciário admite o proselitismo como prática natural. Eu tive uma discussão muito grande, um debate muito grande em torno da questão e quando a religião, na sua pregação, aponta para outra como algo ligado ao mal, algo ligado, algo que mereça
É o que a gente chama de Aprovação. proselitismo negativo. Proselitismo negativo. Há um limiar. Pois é. Aí eu penso, e como eu vou atuar quanto ao proselitismo negativo? Aí nós fazemos a pesquisa. O que nós temos hoje de posicionamento do judiciário? O judiciário ainda entende que esteja amparado pela liberdade de crença, que esse indivíduo acredite que um outro caminho de outra religião vai levar a pessoa à sua desgraça, ao mal. Ainda entende assim. Então, o que acontece? Obras e falas têm sido admitidas. Ensaios no sentido de criminalizar esse tipo de produto tem resultado em arquivamento no judiciário. Tá? Isso nas instâncias superiores, Sim, delegado? sim. Não tem progredido porque não é feita a denúncia, tá? Aí o juiz acolhe o arquivamento, nesse caso, a última palavra do procurador de justiça. Tem casos em que não acontece, mas tem um porém nisso daí, que é o quê? Onde a DECRAD atua nesse momento? O que é o limite, então? Precisa ter um limite. Precisa haver um limite. Tá? Eu não posso, por exemplo, chegar na minha religião e pregar que então saiamos e matemos os praticantes de outro e vamos começar uma guerra santa. Não é por aí. Até porque, como a gente diz sempre, entre os chamados direitos humanos não há hierarquia. O grande desafio é exatamente esse, é mantê-los todos de forma equânime. O que nós temos focado, então, esforço? Nós discutimos em palestras, em eventos, nós levamos a nossa posição sobre o que nós achamos que devesse ser desestimulado. Nós conversamos também com lideranças no sentido de tentar mudar. Mas hoje, onde nós temos uma ação eficaz? No momento em que aconteceu a pregação, ok, então, mas na pregação, na colocação, é importante que se diga que isso não dá o direito de ninguém a agredir, a apontar o dedo para o praticante da outra religião e dirigir uma fala ofensiva. Tudo isso já extrapolou esse direito, então, que o judiciário garante. Então, no momento em que o indivíduo até ouviu, em uma colocação da religião A, que a religião B vai levar a pessoa para a desgraça, ok, ele ouviu isso lá na pregação no culto dele. No momento em que ele cruzar com a pessoa da religião B na rua e falar, você vai cair em desgraça por isso e isso, ele senta no artigo 140, parágrafo 3º, que no caso vai ser a injúria por preconceito. E aí a DECRAD autua. Então, todas as vezes, todos os episódios que chegaram ao nosso conhecimento que uma pessoa, mesmo que estimulada por um proselitismo praticado em ambiente de culto dela, se reportou a alguém da outra religião de uma forma ofensiva, essa pessoa responde. E aí nós criminalizamos e conseguimos resultado nisso, porque o judiciário tem acolhido essa situação. Então, hoje, no momento atual, nós vivemos uma situação em que o proselitismo é permitido, o proselitismo negativo também o é, tá? Também ainda o é. Esperamos que isso seja revisto no futuro, que isso seja trabalhado de uma maneira urgentemente, o judiciário precisa fazer essa revisão que seja trabalhado da harmonia social. Ou pelo menos, se dentro da crença religiosa do outro ele quer acreditar que aquilo dali vá desandar a vida da pessoa, que ele tenha que expor essa crença junto com o conceito dele de respeito. Mas isso não me dá o direito e uma série de questões, para que não se haja uma responsabilização. Mas isso aqui eu estou falando de compreensão nossa. Hoje, objetivamente falando e sendo pragmático, o judiciário autoriza, tá, essa questão dentro da crença. Onde nós encontramos o espaço para a nossa atuação? No momento em que essa pessoa sai da crença que ela ouviu lá e se sente no direito de ingressar na seara do direito do próximo, que é o direito do próximo de ir e vir, de não ser importunado, de não ser ofendido. E aí a DECRAD entra com toda firmeza para assegurar o direito dessa pessoa que foi ofendida. Entendeu? Então... Perdão. Conclua, por favor, conclua. Não, eu digo só que do momento em que o proselitismo ocorre, está amparado pelo direito, mas no momento em que alguém que recebeu aquele conhecimento se sentir no direito
de dirigir a palavra de forma ofensiva ao terceiro ou qualquer outra atitude está no direito penal e vai arcar com consequências perante a DECRAD. Vai encarar o doutor Gilberto Ivanello pela frente e toda a sua equipe da DECRAD. Agora, delegado, nessa situação tão delicada, né, entre o entendimento do judiciário, a interpretação das leis penais, como é que a vítima comprova, como é que ela pode fundamentar o seu direito, pode fundamentar a agressão que sofreu em qualquer dos níveis? O que o senhor precisa na DECRAD, o senhor e a sua equipe, para poder configurar o crime? Olha, em todas as hipóteses, nós temos que analisar as provas, sempre, as evidências possíveis. Tá? O que nós nos deparamos de mais difícil de se trabalhar dentro da DECRAD é quando nós temos uma pessoa que ela reporta que a outra falou algo e ninguém viu, ninguém testemunhou, não tem câmera, não tem mais nada. Porque o direito é muito prova. Tá? Se eu indiciar alguém, não enviar e não tiver prova nenhuma coletada junto, é a certeza de que o judiciário vai absolver. Tá? Então, sempre que a pessoa vem à DECRAD, dentro da apresentação da ocorrência, nós discutimos com ela que meios de prova ela pode indicar para que nós trabalhemos também, porque às vezes ela sabe uma vizinha que viu, ou se não viu aquele ato, às vezes a pessoa não viu. Tá? O indivíduo chegou... Gravação de áudio, vídeo, são provas que o senhor aceita? Com certeza. Tá? Olha, testemunha, gravação de áudio e vídeo. Por vezes nós conseguimos câmera da rua, aí nós corremos atrás, tá? Mas a imagem de câmera da rua, tudo é válido. E o que eu coloco até assim, por vezes, o fato se deu só entre pessoa e agressor. Tá? E é só palavra, porque se a agressão for física, eu tenho exame de corpo de delito, eu tenho outros meios mais. A pessoa que vem à DECRAD, nós vamos analisando cada caso concreto, há uma infinidade de possibilidades de prova. Então nós vamos analisar, e às vezes a pessoa nem se deu conta que uma determinada questão sirva como prova. Mas, por vezes, até a pessoa chega e diz para nós, olha, eu fui ofendido, tá, mas eu estava sozinho com a pessoa, no ambiente fechado, em que não há câmera, não tem nada, é a minha palavra contra dele. Beleza, tudo bem, mas às vezes eu falo assim, tudo bem. Mas ele já te ofendeu outras vezes antes? Alguém já testemunhou alguma outra ofensa dele em outro contexto? E, por vezes, a presença de pessoas que digam, não, olha, no dia tal eu vi fazer alguma coisa assim. Não, ele falou para fulana, ele fala muito mal da pessoa, ele não sei o quê. Eu junto elementos, porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a credibilidade da fala de um e a do outro, vou sopesar, isso é subjetivo. Mas aí esse conjunto de elementos paralelos, que não são testemunhos do fato em si, mas testemunhos de conduta, podem me ajudar a inclinar o fiel da balança para um lado. Entendeu? Então, é sempre importante a pessoa nos consultar, trazer o caso que nós vamos discutir e avaliar a situação. Eu não vou mentir para os senhores, tá, quanto a um fato, que isso não é só para as questões de intolerância, isso é para tudo na esfera criminal, que é o quê? Se eu não tiver nenhuma prova, se eu não conseguir trazer nenhuma prova, isso vai redundar em absolvição adiante. Tá? Então, algum meio de prova, de evidência do fato, eu tenho que buscar. Tá? Mas nós trabalhamos com isso. Então, nós sabemos onde procurar, nós temos noção de diversos expedientes para isso. E só para fechar essa questão, tá, colocar também, é muito importante nos crimes de internet, quando a pessoa ofendeu por internet, muitas vezes a pessoa chega e só nos reporta. E nós vamos buscar na hora ali, a DECRAD tem computador, nós entramos na internet e buscamos. Mas sempre que a pessoa puder, já facilita, foi ofendido pela internet por alguém, imprima a ofensa, a tela. Pode printar a tela, não é isso? Exatamente, a tela. Imprima também o perfil do agressor, a foto com a imagem, a URL daquela pessoa que agrediu. Já separe isso tudo e guarde. Tá? Facilita o nosso trabalho posteriormente. Tá? Mas o importante, está em dúvida, vem na DECRAD, converse conosco, que nós vamos avaliar. Claro, se eu chegar a um ponto, não é normal, tá? Mas se chegar a um ponto de vir aí e falar, não tem realmente nenhuma evidência, eu vou avisar para a pessoa, nossa postura é de quê? É alertar a pessoa e dizer, olha, nós não vamos ter nenhuma evidência. Isso provavelmente isso vai redundar em uma absolvição.
e aí fica a critério da pessoa, se ela vai querer fazer o registro mesmo assim para os fins estatísticos, porque vamos lembrar que os ROs também produzem estatísticas de ocorrências, né? E essas ocorrências, essa estatística impacta políticas sociais, e aí eu deixo a pessoa totalmente à vontade. Vamos fazer um registro para ter a estatística e por uma questão de política social, ou a pessoa prefere evitar porque não tem realmente nada e resulta em absolvição. Se ela não tiver nada e preferir evitar, ainda assim, apareceu uma evidência no futuro, volta e faz. Que nós fazemos. Esse ponto que o senhor tocou é interessantíssimo, importantíssimo, sobretudo para que a população possa observar a relevância desses registros. Ir à DECRAD, narrar, fundamentar, documentar o episódio é fundamental para que se possam estabelecer políticas públicas. A gente sabe que a intolerância religiosa existe aqui desde que chegou gente de fora e pisou nesse território. Sim. A gente sabe, em níveis diferentes, de formas diferentes, respaldados social e legislativamente de maneiras diversas, mas sempre existiu. Mudam, às vezes, os protagonistas, mudam, como eu digo, os fatores da equação, mas a equação está posta. Agora, identificar, documentar, criar estatísticas dá base para que as políticas públicas identifiquem e sejam realizadas. Agora, delegado, diante de tantos desafios que o senhor, que a sua equipe, que a DECRAD tem, né, nós temos casos gravíssimos de narcotraficantes que, nas áreas conflagradas, proíbem a realização e o funcionamento, a realização de cultos e o funcionamento de templos, notadamente de matrizes africanas. Como é que a DECRAD tem atuado em relação a esses episódios? Vamos lá. Essa questão é na temática religiosa, tá? Porque tem outras questões também muito graves, mas na temática da intolerância religiosa ela é a mais grave com a qual nós lidamos. Tá? A equipe da DECRAD é uma equipe muito reduzida. Tá? Nós temos poucos policiais, uma boa parcela da equipe já até com uma idade avançada acima de 60 anos. Tá? É a menor equipe que eu conheço na Polícia Civil. Então, por vezes, nos falta uma força operacional, tá, para a realização de muitas atividades externas. Então, em razão disso, nós já trabalhamos parceria com outras unidades. Tá? Fazendo um resumo do que nós vimos hoje de ocorrências, tá? O que acontece? Muitas das ocorrências que nós recebemos intituladas já como ação do tráfico, quando nós apuramos, nós descartamos esse contexto. Tá? É importante primeiro saber disso para depois eu falar o que realmente é, quando é e como se dá. O que nós temos observado? Tá? Por vezes as pessoas já estão assustadas com o contexto, então nós tivemos caso, por exemplo, de um dano que foi causado no Ilê, que depois nós descobrimos que não foi acreditar aquilo ao tráfico local, mas... Gente, uma ação que seria do tráfico, mas ninguém do tráfico bateu a porta, ninguém ameaçou, ninguém falou nada, encontrou-se apenas o dano. Quando nós conseguimos câmeras do local, nós vimos que não foi aquilo. Foi uma vizinha ruim de roda que deu uma ré numa picape, acertou e derrubou os assentamentos e ficou com medo de ser cobrado por aquilo, arrancou com o carro e foi embora. Então, por vezes... também tem muito vizinho ruim de roda, hein? Também tem vizinhas e vizinhos. Mas olha só, mesmo que essa ruindade de roda fosse... Nesse caso dela foi sim, porque ela destruiu o próprio carro. Tá? Ela subiu meio fio, foi aquelas trapalhadas... Esse foi um caso específico que o senhor está narrando. Foi, né? Aquelas trapalhadas igual de carro que cai de shopping e tal, que nós vemos às vezes, né? Mas... esse caso foi realmente uma atrapalhada ali, mas nada impediria que ela ingressasse no ato de intolerância, mas é um vizinho, não é o tráfico, o movimento do tráfico. Tá? Mas o que eu digo assim, que o clima, o ambiente de pânico às vezes leva as pessoas a correrem à delegacia acreditando ao tráfico sem que tenha sido. Tá? E o que nós temos constatado na prática? Quando ocorre, até hoje os eventos têm decorrido da ação de uma facção criminosa.
Tá? Eu não costumo dizer à imprensa porque eu não gosto de dar ibope para a facção, mas é o terceiro comando puro. Tá? Não tivemos nenhum episódio que já tivemos assim. A informação chegou que teria, o Comando Vermelho teria feito isso, que a milícia teria feito isso. Mas quando nós fazemos análise do contexto, nenhuma delas se confirmou. Nós já tivemos ação de milícia em um espaço onde havia um ilê? Sim, tivemos. Mas a ação que se deu ali na conversa fechada, tal, análise e tudo, nós verificamos que foi uma ação fundiária para tomar o espaço, o território que eles queriam, onde eles queriam construir, queriam lotear, queriam fazer outra coisa, e por incrível que pareça, eles tomaram o espaço todo e o ilê, eles tiveram medo de tocar. Deixaram parado o espaço justamente do ilê. Eu já peguei muitas questões ali na DECRAD, nós já vimos, em que... Que bom que tiveram respeito, né? Que bom que, pelo menos, medo, né? por alguma coisa. Mas a questão fundiária, muitas vezes, está misturada nisso. Nós já tivemos ilês invadidos porque o ilê não operava, funcionava uma vez no mês, e aí o vizinho expandiu o território de invasão dele para cima do ilê. Entendeu? Então tem questão, às vezes, que é fundiária, que é de outra natureza e chega confundida. Sempre fazemos uma análise e triagem. Entendam bem, gente. Se o vizinho invadir tudo, não quer dizer que não tenha delito. Eu só estou excluindo dessa realidade de invasão pelo tráfico. O contexto de tráfico real, tá, ele até hoje tem se revelado sempre com a matrícula do terceiro comando. É a facção criminosa que atuou nisso. Já houve condenação pelo judiciário, já houve prisão de narcotraficantes e também, de uma forma geral, de agressores por intolerância religiosa? Olha só, vamos lá. Primeiro, então, situações fáticas concretas, tá? Eu não vou comentar inquérito por si, tá? Porque aí eu tenho as cautelas todas que requer. Mas eu vou dar um panorama genérico agora para as pessoas entenderem. Os casos concretos envolveram o terceiro comando. Em todas essas situações, a delegacia, ela trabalha. Imaginemos o seguinte, eu tenho uma equipe com 12 policiais para enxergar o Rio de Janeiro inteiro, para entender a movimentação do tráfico no Rio todo. Tal. Então, quer dizer, é uma coisa de um porte muito grande. O que nós fazemos? Primeiro, a DECRAD, em todos os casos que há envolvimento do tráfico, nós... Em primeiro lugar, asseguramos o absoluto sigilo e resguardo das vítimas. A vítima que não se sinta confortável a colocar algo no papel, ela não vai ser coagida, compelida a isso. Mas como é que registra, então? E como é que ela registra? Eu vou chegar lá. Mas nós vamos agradecer muito a presença dela. Por quê? Porque nós corremos atrás. Aconteceu o fato no local. Se ninguém se sentir seguro para fazer, sempre tem uma liderança religiosa, sempre tem alguém que fale e que não seja ali do local que possa fazer o registro. Tá? Nós vamos nos valer de algum expediente com alguma pessoa para que o registro vá para o papel. Maravilha. Em cima disso, como nós trabalhamos? Primeiro, nós pegamos a informação toda que podemos com os colaboradores e eles são mantidos em absoluto sigilo. Tá? Eu não revelo o nome de quem auxilia, não exponho, não conto para a mídia. Tá? E aí vem uma outra questão, tá? Que é o quê? A pessoa vai e coloca o nome dela e nós tivemos casos assim. A pessoa que diz, não, eu vou assinar, eu vou fazer um termo de declaração, eu vou isso, vou aquilo. Dentro desse contexto, tá? E aí os senhores vão precisar ter que compreender como requer uma sensibilidade e um sopesamento de riscos o trabalho da DECRAD. Dentro desse contexto, por exemplo, um colaborador de uma área onde ocorreu a invasão, e essas invasões são atualmente estiveram muito concentradas na Baixada Fluminense, tá? Sobretudo em Caxias, tá? Nova Iguaçu, essa região. Esse indivíduo, ele prestou declaração, botou o nome e colocou tudo, mas ele não residia mais no local. Tá? Em um primeiro momento, e aí nós pensamos até o seguinte também, e eu vou ser muito pragmático com os senhores. Eu tenho um traficante que vai lá e pratica intolerância religiosa.
E a DECRAD, eu poderia fazer o meu trabalho de que maneira? Eu pego declarações disso, aquilo, eu reconheço esse traficante, eu represento pela prisão dele, eu mando isso para a justiça e, bom, o meu papel está feito. Eu analisei o fato, eu juntei provas, eu apontei o culpado, o autor, pedi a prisão dele, mandei para a justiça, eu lavo minhas mãos. Eu poderia fazer o trabalho dessa maneira, nós poderíamos atuar assim, mas a nossa preocupação sempre é com o nosso público. E aí vem o questionamento. Dois questionamentos aí. Um, a questão da segurança de quem cooperou. E dois, a eficácia dessa medida. Sejamos pragmáticos. O indivíduo é um traficante. O indivíduo tem condenações e está foragido por homicídio, por tráfico, por porte ilegal de armas, por tortura, por uma série de delitos. Uma condenação a mais com mais uma prisão por intolerância é suficiente para que ele deixe de praticar? Vai dissuadir? Ele vai desistir dessa prática com isso? Ou será que isso é só mais um para entrar no currículo dele? Ainda mais quando nós sabemos que tem um artigo no nosso código que ele determina um limite de pena. Uhum. As pessoas antes eram 30 anos, agora subiu para 40, mas a pessoa sabe que a pena dela não vai além daquilo. Então, o que mais ela praticar vai se somar naquilo e ela vai ficar no limite. Então, esse traficante, ele não está muito preocupado, se nós pararmos para analisar, com mais uma condenação e mais uma peninha, não, mais um mandado de prisão para quem tem vários. Ele é um foragido fora da lei. O que pode tocar esse indivíduo? O que pode fazer com que esse indivíduo comece a pensar matematicamente que, pô, talvez não valha a pena? E nós passamos muitas noites pensando nisso. Porque eu não quero só uma condenação, eu quero dissuadir essa prática, eu quero fazer com que a prática recue. Então, nós chegamos à conclusão que tem um ditado que fala que o órgão mais sensível do ser humano, do corpo humano, é o bolso. E o que afeta o bolso desses indivíduos? Prejudicar o movimento do tráfico deles. Então, o que a DECRAD tem tentado trabalhar? Toda vez que nós identificamos uma ação dessa natureza, nós mobilizamos uma gama de agentes dentro da segurança pública. Nós contatamos, e para isso nós contamos com um apoio muito bacana também do Ministério Público Federal, nós contatamos o batalhão da área e já pedimos, olha, nós precisamos de operações no local. Operações em resposta até. A operação do batalhão ali, queira ou não, ela já mesmo que não prenda ninguém, é um dia que o traficante não vendeu droga. Ela prejudicou o movimento. São ações estrategicamente desenvolvidas em conjunto. Sim. Aí vem a solicitação ao departamento para que a distrital também esteja engajada nisso. E a delegacia distrital desenvolva operações. Ah, mas eu não tenho aqui uma investigação sobre intolerância. Não tem problema, investiga o tráfico. Bate no tráfico ali. Concentra esforço ali. E as distritais têm procurado fazê-lo. E aí, junto com isso, a DECRAD trabalha com quem? Com um apoio muito grande. Tá? É uma pessoa até que tem ajudado muito e é importante que saibam, tá? Que é o titular da DECODE, a Delegacia de Combate às Drogas. Tá? O nosso colega lá da DECODE tem sempre mobilizado equipes e eu converso com ele de tempo em tempo, ele faz a gentileza de priorizar determinados locais por conta disso. A DECODE, gente, ela duas especializadas trabalhando em prol da sociedade, cada qual na sua vertente, mas que são transversais. O doutor Reginaldo, lá na DECODE, ele tem uma série de locais com os quais se preocupar. Ele tem locais onde o tráfico é de grande porte e que são priorizados pela DECODE, é natural. E a DECODE é uma também para o Rio de Janeiro todo. Então, às vezes, aquela comunidadezinha ali pequena, tal, ela não estaria nem na fila, ela estaria no fim do fim da linha e acabaria sendo tratada apenas pela distrital. Mas no momento em que ela incorre também em intolerância, ali, eu pego os dados daquela unidade, eu vou lá tomar um cafezinho com o doutor Reginaldo, a gente conversa, eu falo, doutor Reginaldo, vamos furar a fila com esse daqui? E pego aquela comunidade, e ela que não estaria nem no mapa de atuação da DECODE, ela entra. Então, nós tivemos comunidades tipo um buraco do boi recebendo operação da DECODE. Por que isso? Porque tem tráfico, então justifica a ação da DECODE, e esse traficante está indo além. E qual o recado disso também?
que fique claro aos traficantes que já estão praticando um crime, que já tem a polícia no sem encalço por isso, que eles estão furando a fila e se tornando prioridade quando eles somam esses crimes às ações de intolerância, que são outros crimes. Tá? Esse intercâmbio tem sido funcional o quê? No elemento dissuasão. As comunidades onde isso acontece receberão operações de várias naturezas e eu afirmo categoricamente, a DECRAD perturba e incomoda os colegas, eu encho o saco dos colegas pedindo para que eles perturbem ali também, porque vai ter que ser visto e entendido como resultado daquela ação. Tá? Já informantes, dados e tal, já ouvimos até que dentro de uma facção já houve questionamento por outras lideranças criminosas quanto à conveniência de determinada atitude de intolerância. Então, isso é um êxito. Agora, vamos retornar à questão investigativa para responder objetivamente a sua pergunta. Nós atuamos com essa estratégia, mas sim, nós já temos episódios. Tivemos um episódio, por exemplo, em que fizemos uma ação conjunta com a Polícia Militar, prendemos indivíduos em flagrante dentro do local. Posteriormente, desenvolvimento de investigações, representamos por prisão de outros. Tá? Tem uma liderança de uma comunidade, tá, que era o chefe da Boca, que está preso nesse momento, teve mandado de prisão por tráfico, tinha por tráfico e teve por intolerância religiosa. Vamos explicar também que quando indiciamos na DECRAD uma situação dessas, eu não indicio só na Lei KO, no artigo 20 da intolerância. O pacote é grande, porque nós somamos ali o porte ilegal de armas, nós somamos a ameaça, o constrangimento ilegal, nós somamos uma série de crimes e tortura. A lei de tortura 9437, ela tem um artigo que coloca o simples fato de eu criar uma situação de total instabilidade emocional sobre a pessoa em razão da religião dela, isso configura delito de tortura. Então essas pessoas caberia também o crime de terrorismo? Essa pergunta sempre me é feita. O Ministério Público Federal tem sido um grande parceiro, tá? Dr. Júlio, tá? O pessoal do MPF tem muita consonância conosco. A lei de terrorismo, ela tem uma peculiaridade. Ela traz Jaime Mitropoulos também tem sido bastante. Dr. Jaime, nota 1000 também, sim, sim. Exemplifiquei um, nunca se deve, né? Exemplifico um, falta mais 2, 3 sempre. Então, Dr. Jaime é um grande parceiro também. O que acontece? Eu inclusive, já conversei essa questão com o Dr. Jaime, com o Dr. Júlio. A lei de terrorismo, ela traz casos específicos. Por exemplo, eu tenho que ter uma introdução de uma ameaça virótica ou bacteriológica, o emprego de bomba, isso, aquilo. Esses casos não se amoldam ali. Eu tenho uma perspectiva que vai se amoldar, que é o quê? Eu tenho que ter uma agressão física consumada para tentar buscar de uma forma mais concreta junto com outros elementos. Tá? Os episódios que nós trabalhamos na DECRAD desde a nossa inauguração, eles envolveram até destruição de símbolos, eles envolveram ameaça, mas não houve um tapa sequer ainda. Então, essa discussão até, no momento em que houver uma agressão física junto do que nós estejamos ali, ela desloca até a competência, a atribuição, sai do Ministério Público Estadual, vai para o Ministério Público Federal, tá? Quando houver terrorismo. Mas, nos casos concretos, aqui nós trabalhamos com tortura. Tá? E aí ficou no Ministério Público Estadual, que é outro parceiro, inclusive o GAECO. Doutora Eliane, né, e outras tantas procuradoras e procuradores aqui do Estado que também têm sido grandes aliados da causa. A parceria aí no Ministério Público Estadual é grande. Tá? O GAECO agora tem concentrado também essa temática. E o que acontece? A tortura já tem penas bem pesadas, nós estamos trabalhando com ela. E nós sabemos que no momento em que houver uma lesão, eu já conversei isso com o Dr. Jaime e com o Dr. Júlio, principalmente, no momento em que houver o algo mais que está faltando, haverá também terrorismo. Mas os nossos casos concretos, por uma questão técnica mesmo de análise, ainda estavam com enquadramento melhor na tortura. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma investigação já com resultados concretos e tudo mais. E agora, é importante que as pessoas entendam essa outra questão que envolve a DECRAD, que é o quê? Acima de tudo,
tá? Eu digo por mim, falo pelos policiais que trabalham comigo. Uma pessoa vem a DECRAD, ela nos dá informação, ela ajuda, ela coopera. E eu concluo o inquérito, identifico todo mundo. Eu pego e mando para a justiça. Não, não é tão simples assim, gente. Essa pessoa, por vezes, ela ainda reside no local. E o simples fato de eu enviar para a justiça, o criminoso amanhã, ele tem direito, é um direito, o advogado, e o advogado tem o dever de informar ele do que ele está sendo acusado, de que forma e tal. Esse criminoso, sabedor de quem seja a pessoa que mora ali,